Viajando com o Biquíni. Olá, boa noite! Hoje nós vamos continuar nossa viagem pelo meio Oriente Médio. Nós estamos visitando a Jordânia, um país incrível. A Jordânia tem Petra, né, que é sem dúvida nenhuma um tesouro, né, mundial. A gente viu aquela cidade toda esculpida na pedra. Tem o deserto, né, um lugar cinematográfico onde foi filmado Laurence da Arábia, Indiana Jones, onde os beduínos vivem, né, daquela maneira exótica lá com os camelos. Mas hoje a gente vai continuar a atravessar toda a Jordânia em direção ao Mar Morto, né? Nós vamos para um lugar único no nosso planeta. Nós vamos para o lugar mais baixo da face da Terra. O Mar Morto, ele tem esse nome porque ele tem assim 10 vezes mais sal do que os outros mares e oceanos aqui do nosso planeta. Então essa alta salinidade torna impossível qualquer tipo de vida. Tanto para a gente, humanos, a gente não consegue nem mergulhar a cabeça, o sal nos olhos é insuportável, a gente só boia no Mar Morto, assim como nenhum animal, peixe, animal marinho, planta, nada vive lá. E por causa disso, né, com essa configuração, ele tem ali também nutrientes nos sais que tem no Mar Morto, que são assim, só existe ali, muitos bons para a gente, para a saúde, para a pele. Então a Jordânia é um país incrível, porque a gente viaja, né, faz uma viagem histórica, cultural e depois vai relaxar no maior spa natural do mundo, que é o Mar Morto. E além disso, além de ser tem uma paisagem, a gente vai ver aí no deserto, lindo, uma paisagem lunar, é também um lugar muito sagrado, né? A gente viu aí na semana passada, a Jordânia teve em todos os noticiários que o Papa esteve lá visitando a Terra Santa. Então, justamente essa região que a gente vai hoje, tem 5 cidades citadas na Bíblia, né? Entre elas Sodoma e Gomorra, aquela história da mulher do Lótus que virou estátua de sal, foi ali por causa da quantidade de sal na região. Mas solta aí, Fernanda, as imagens de hoje, começando no Mar Morto. Sem dúvida nenhuma, esse é um dos lugares mais incríveis da Terra, né? Uma paisagem dramática. Esse é o Vale do Rio Jordão. O Mar Morto, ele é todo rodeado por montanhas, de cliffs pelo leste e pelo oeste, as terras montanhosas da sagrada cidade de Jerusalém. O Vale do Jordão é então palco, né, desse turismo religioso e também de turismo da saúde, né, porque é cheio de spas e resorts ali na margem do Mar Morto. O Mar Morto ele tem um grande legado histórico e espiritual. Hoje em dia, ele é muito pouco habitado em suas margens e bem tranquilo, ao contrário da antiguidade, né, onde ali era assim, um lugar agitado, né, muitas cidades famosas, tudo acontecia ali nessa região, que é, na Bíblia, né, segundo o livro do Gênesis, Deus se refere a esse lugar aí, ao redor do Mar Morto, como Jardim do Senhor, né, Garden of the Lord. Acredita-se que seja aí o lugar do Jardim do Éden, né? Claro que é muito diferente agora do que era há séculos atrás. E aí então foi palco de muitas histórias, né, do Antigo Testamento, histórias dramáticas, né, como aquela de Sodoma e Gomorra, né, que a mulher do Ló olhou para trás quando a cidade estava sendo incendiada e se transformou numa estátua de sal, que até hoje esse é um ponto turístico que a gente pode ver ali. Então a gente está chegando aí ao ponto mais baixo da face da Terra, que culmina aí no Mar Morto. E o que tem aí são esses resorts, né? Um resort do lado do outro, cada um mais luxuoso que o outro, né? No estilo dos árabes, né? Que a gente sabe como é que é. E esse é um vasto território. E recebe também, por incrível que pareça, vários rios, cachoeiras de água quente, inclusive o famoso Rio Jordão. Acredita que essa região é onde que se localizavam 5 cidades bíblicas: Sodoma, Gomorra, Aquimã, Zebolim e Zoar, né? É um lugar muito especial para os peregrinos das 3 religiões, muçulmanas, judeus e cristãos. Esses resorts aí árabes, eles são todos assim no estilo árabe, são todos de grandes companhias e olha bem que esse aí não é o mais luxuoso, hein? Esse é um dos mais baratos. Então vocês imaginam o padrão que é, né, que desses árabes. E o Mar Morto é um lugar único no mundo, né, gente? E é incrível, né? Assim, é o único lugar o mar onde a gente não consegue
afundar de jeito nenhum, a gente só fica ali boiando nas suas águas. E acredita-se, né, que essas águas, então, elas trazem vários benefícios, né, por isso que tanta gente vai para esses spas aí na beira do Mar Morto. Ela cuida, a lama contida no fundo do mar, ela cura, né, doenças de pele, ou simplesmente para rejuvenescer a pele, para ficar mais bonita. Então são vários resorts que oferecem uma estadia relaxante e inesquecível. Aí também, perto aí desse resort, tem o museu mais baixo da Terra, onde a gente pode se aprofundar nas histórias desde 10 mil anos atrás dessa região. O Mar Morto ele é totalmente morto, né? Nem as embarcações resistem aí, nenhum barco, nada. Mas em compensação ali perto, em Acabar, né, poucos quilômetros ali no Mar Vermelho, o mar é muito vivo. E ninguém resiste, né, a essa salinidade do Mar Morto, nem nós humanos conseguimos mergulhar a cabeça, nada, devido ao sal, né? A salinidade no mar normal dos oceanos é de 3%. No Mar Morto é 37%. E além disso, ele está 400 metros abaixo do nível do mar. Aí a gente está vendo os narguilés, né, que é outro emblema dessa cultura árabe, né? O pessoal fica ali confortavelmente na beira das piscinas, do furô, fumando seu narguilé, como é costume aí da cultura deles. Esse é o elevador panorâmico que leva, né, o pessoal lá de cima do resort para baixo aí do Mar Morto. E a Jordânia, então, é esse país incrível, né? Que a gente faz esse turismo histórico, cultural, religioso e depois vai relaxar aí nas margens desse mar. O Mar Morto, ele é o mais salgado da Terra, com certeza, tem uma superfície aproximada de 600 quilômetros quadrados, um comprimento máximo de 50 quilômetros e a largura de 16 quilômetros quadrados. E ele é alimentado pelo Rio Jordão, que banha justamente esses três países, né, onde a gente viu que o Papa teve agora, né, que é as Terras Santas, que é a Jordânia, a Palestina e Israel. Em 1930, o Mar Morto ele começou a ser monitorado. Desde então, ele é monitorado continuamente. Sua superfície era de aproximadamente 1.050 quilômetros quadrados e 80 quilômetros de largura. Então, vocês veem, eles vêm diminuindo, né? A escassez de vida é devido a essa grande solenidade. Vocês estão vendo aí que a gente não consegue afundar de jeito nenhum. Eu estou ali boiando, você pode fazer tudo que não afunda de jeito nenhum. Não dá também para nadar, né? Que eu tentei ali virar de bruços para nadar, a gente vira automaticamente. E também não pode sal no olho, né? Porque esse sal aí é muito forte mesmo. Mas apesar dessa grande salinidade de nenhuma vida resistir aí, tem alguns tipos de arqueobactérias e algas que vivem aí, que a gente sabe também que tem esses organismos extremos, né, gente, que vivem em condições quase impossíveis para a gente de vida, mas eles existem. Mas qualquer peixe que seja transportado pelo Rio Jordão, ele morre imediatamente assim que deságua nesse lago de água salgada. Aí a gente está vendo, né, a lama preciosa, né, que é super cara, né, a gente compra muitos euros um pacotinho dessa lama, aí logicamente é vontade para a gente, todo mundo então passa, né, no corpo inteiro, cabelo, na pele, que acredita-se, né, nas propriedades, né, rejuvenescedoras e boas dessa lama. Em termos de concentração e em comparação com a concentração média de sal nos restantes do oceano, o teor de sal do Mar Morto em 100 miligramas de água, nos outros mares é de 3 gramas. Aí no Mar Morto é de 35 a 37 gramas. E o Mar Morto ele perdeu já 35% da superfície dele. Em grande parte por causa do aumento de captação das águas do seu afluente, né, do Rio Jordão, que é a única fonte de água doce da região, e além também, que a gente sabe, né, da evaporação natural, né, das águas que acontece. Outro fator importante dessa perda, além da captação de água, tem sido a extração descontrolada, principalmente do potássio, por indústrias mineradoras e químicas, né? A gente viu ali no caminho, quando a gente estava ali no deserto, a gente passou, né, por alguma dessas usinas. E essas usinas se instalaram ainda desde a década de 40, 50, e o nível
nível de água, né, vem diminuindo, então já diminuiu 21 metros. Né? A contínua perda dessas águas causa uma redução, né, na sua área de profundidade relativamente ao nível médio, em relação ao nível médio das águas do Mediterrâneo, o que faz que a gente calcule que esse desnível seja de 1 metro por ano. Em 1992 o desnível era de 407 metros e hoje em dia a gente já está então a 427 metros abaixo do nível do mar. Então isso é um buraco, na verdade, né, o lugar mais baixo da Terra. Em dezembro de 2013, Israel e Jordânia, as autoridades palestinas, assinaram um acordo para construir um aqueduto transferindo a água do Mar Vermelho aí para o Mar Morto, mas contudo os ambientalistas advertiram quanto ao risco que essa transferência poderia afetar, né? Porque o ecossistema do Mar Morto, logicamente, a composição química dele é completamente diferente dos outros mares abertos, né? Bab al-Mahat, né, em árabe, né, quer dizer Mar Morto, quer dizer, na verdade, a tradução literal, o Mar da Morte, né, devido a essa escassez de vida aquática aí. O Rio Jordão é a única fonte de água principal, né, desembocando aí no Mar Morto, mas embora existam outras pequenas nascentes, né, perenes, sob e ao redor aí do Mar Morto, criando piscinas e poços de areia movediça ao longo das bordas, que a gente já viu em vários filmes, né, essas areias movediças aí famosas. Em 1947, gente, foram extraídos do Mar Morto 100 mil toneladas de potássio, imagina só. E a chuva aí, ela não passa de 100 milímetros por ano, né, na parte norte, que na parte sul mal atinge 50 milímetros de água, né? Então essa aridez, né, da zona norte é devido ao efeito rain shadow que ele fala, né, que é a sombra da chuva das colinas da Judéia que estão logo ali. O Mar Morto ele foi criado pela fricção de duas placas tectônicas que formavam a chamada fenda sírio-africana, né? Uma espécie de rachadura enorme, responsável também por vários terremotos que já tiveram e ainda continua acontecendo nessa região. A gente está vendo aí as mulheres árabes, elas nadam todas assim, todas cobertas, né? O maiô delas é da cabeça para o dedão do pé. E quando essa fenda, né, foi criada, né, essa rachadura aí, né, nessa região, a água salgada então entrou por essa fissura e o sal então foi se acumulando, né, ali. Há cerca de 18 mil anos a ligação com o mar Mediterrâneo secou. Então essa água então não pôde escoar, né, e ficou então depositada aí nessa enorme bacia. Aí a gente vê outros resorts sendo construídos aí em volta, porque parece que o negócio é muito bom, né? Os resorts estão sempre cheios. E outra coisa, é admirável de ver que ali do lado a Síria, né? Todos os países, o Egito, com altos problemas, o Líbano e a Jordânia, então, um país tranquilo. Apesar que para entrar nesses resorts, a gente enfrenta um esquema de aeroporto, né? Todas as malas são revistadas, a gente é revistada, tem aquele detetor de metal, tem muita burocracia. Os carros são todos revisados embaixo com espelho para ver se não tem bombas. Apesar de não estar aí a guerra, a gente vê problemas, né? Na Bíblia hebraica são registradas, né, várias moradias aí perto do Mar Morto, né? Antes dos israelitas chegarem a Canaã, na época ainda do rei Davi, várias ceutas de judeus se estabeleceram em cavernas que davam vista aí para o Mar Morto, né? A mais conhecida é dos essênios de Quinar, que deixaram uma extensa biblioteca, né? Muito conhecida, até muito famosa, os manuscritos do Mar Morto, né? A cidade de Elingede também é famosa porque produzia caquis para a fragrância dos templos, né? Nessa época era muito importante. Então a gente aí de novo tomando mais um banho de lama que a gente tem que aproveitar, né? Não sabe quando vai voltar num lugar desse. Mas esse sal aí, sodomita, era um mineral essencial para o incenso sagrado dos templos nessa época. Mas dizia que esse sal era muito perigoso para uso doméstico e podia até causar cegueira nas pessoas. A designação Mar Morto só passou a ser utilizada a partir do século II da era cristã. Ao longo dos séculos anteriores, vários foram os nomes pelos quais era conhecido. Na Bíblia é citado como Mar Salgado, Mar de Arabá, Mar Oriental. Pelos hebreus era chamado de Mar de Lótus, né? E logo ali ao norte ficava Jericó, né? Que também é uma cidade famosa, Sodoma e Gomorra na costa sudeste. Muitas batalhas famosas são relatadas aí no Gênesis.
Então, gente, é isso aí. Hoje eu vou ficando por aqui. A gente vai continuar. A próxima semana eu vou fazer o último programa sobre a Jordânia. Nós vamos conhecer Amman, a capital do país. E eu espero vocês até a próxima quinta-feira. Tchau, um beijo para todo mundo.